Eu me lembro que quando eu chegava um fim de semana e começava a chover, esfriava, que a minha mulher dizia: e aí, nós não vamos à praia, nós não podemos ir para lá. Eu ficava feliz, porque eu digo, eu vou poder fazer uns processinhos. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos a honra de entrevistar o desembargador Américo Isidoro Angélico, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bom, desembargador? Tudo bem, Roberta. Que bom, uma honra tê-lo conosco. A honra é nossa aqui, puxa vida. Vamos lá, desembargador. Na Pamages, o senhor é diretor do GAGE, Grupo de Apoio ao Judiciário. O que faz exatamente o GAGE? Bom, o GAGE é uma força nova no direito, né? O Grupo de Apoio ao Judiciário, ele nasceu há aproximadamente 2 anos e meio, e o GAGE, a primeira preocupação dele é reunir o magistrado aposentado e o desembargador aposentado, que era uma força de conhecimento, porque a maioria já fora do judiciário, com 70 anos ou um pouquinho mais, e essa força está se aglutinando. Usando aquele brocardo de experiência, não se ganha, não se compra, se adquire. Exato. Então a função do GAGE primeiro, é uma função gregária, de juntar este material humano de grande valia e apoiar o judiciário nas centenas de medidas e necessidades que o judiciário tem de apoio da sociedade, principalmente dos seus desembargadores. Que bom, que maravilha. É a vez contar com esse primeira. apoio todo de vocês, Então, dos magistrados. Exatamente, o GAGE é uma sociedade de fato que tem por escopo uma atitude de voluntariado, porque todos nós estamos aposentados, em fazer esse trabalho em conjunto em prol do judiciário. O GAGE está se institucionalizando agora, ele vai se transformar numa sociedade de direito privado, como se fosse uma ONG, né? Sim. Sem fins lucrativos, sem finalidades mercantis, unicamente visando o aspecto cultural, defesa da classe, defesa das prerrogativas dos desembargadores, esses aspectos construtivos, que agora o GAGE com 63 integrantes. 63 já. Já, 2 anos, bastante. Então vai se institucionalizar e vai poder fazer um trabalho mais solerte, um trabalho com melhor substância em prol da justiça, né, de São Paulo. É verdade que 40% dos processos da comarca da capital de São Paulo tramitam no Foro de Santo Amaro e que nele atuam apenas 10% dos juízes? Esses números batem, desembargador? Eu não posso dizer se esse percentual é um percentual, vamos dizer assim, correto. Mas o que eu posso dizer é que o Foro Regional de Santo Amaro é o maior foro de São Paulo, mesmo se pegarmos as comarcas do interior. Porque Santo Amaro tem mais de 3 ou 4 milhões de habitantes, e eu posso dizer que Santo Amaro tem hoje 250 mil processos. Porque há pouco tivemos uma entrevista com o diretor do Foro de Santo Amaro, o juiz Edson Queiroz, que é também titular de vara, juiz eleitoral e diretor do Foro, e ele dizia, isso há uns 15, 20 dias, que Santo Amaro tinha 246 mil processos. Somando esses dias, já podemos chegar aos 250. É muita coisa. Nossa, muita coisa. Santo Amaro deve ter cerca de 31 juízes, né? É muita coisa, né, desembargador? Considerando todas as varas, juizado, cível, criminal. Então, abriga esta monstruosidade de pessoas e coisas. Continuando, inclusive, nesse assunto, do que o senhor acha que adianta criar mais fóruns distritais se temos carência de juízes? Olha, Roberta, você sabe, a justiça era centralizada, né? Em 1966, que por acaso foi o ano que eu me graduei da velha e nova academia, em 1966 o Tribunal de Justiça implantou a descentralização da justiça. Ou seja, levar a justiça à periferia, ao povo, aos bairros de São Paulo. A todos. Exatamente. Então ela começou com Lapa, Santana e Santo Amaro. Isso tudo no ano de 96. Santo Amaro foi o 3º bairro a receber o que se chamava na época de vara distrital.
E o juiz lá era o Carlos Alberto Ortiz. Depois foi desembargador, teve uma carreira brilhante, foi juiz, foi magistrado desembargador eleitoral no Tribunal de Justiça de São Paulo, já é falecido. Então, Santo Amaro tem um histórico assim com a justiça muito pertinente e bastante longevo, porque foi um dos primeiros bairros a receber a vara distrital, é o bairro talvez mais populoso e maior em termos de jurisdição do estado de São Paulo. Sem dúvida. E tem um histórico assim muito próximo da justiça. Então, essa ideia de descentralizar, que naquela época seria levar para Santo Amaro, hoje seria levar para a Capela do Socorro, se levar para Boimirim. Mas temos juízes suficientes? Veja bem, isso precisa ser feito. Porque, veja bem, primeiro você tem que pensar no local, no foro, né, no prédio. Depois você tem que pensar no equipamento. E depois você tem que pensar no funcionário e no juiz. Exato. E se o Tribunal de Justiça tem um problema de verba. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, que é um desembargador idealista, é o José Roberto Bedran, dinâmico, interessadíssimo em desenvolver o judiciário, ele está acompanhando, por exemplo, as pisadas do Peluso, do César Peluso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. E como ele é paulista, o Peluso é paulista, o Bedran também, na presidência da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, está outro paulista, o desembargador Nelson Henrique Calandra. Então está fechando assim, um momento muito oportuno assim, de paulistas na liderança. Sem menosprezo dos outros estados. Aos não paulistas? Mas então está fechando. Então a justiça está num momento muito agitado, de muita transformação, né? Das medidas alternativas. Que sejam transformações positivas, né? Altamente Estamos precisando. positivas. Porque, veja bem, a justiça está percebendo que sem verbas ela não pode se desenvolver, mas ela precisa continuar. Então, o que o Peluso fez? O Peluso está incentivando as medidas alternativas, que é a mediação, conciliação, e por trás disso vem a arbitragem. E ele fez um plano, eu diria, nacional, que o presidente do Tribunal de Justiça encampou, felizmente. E o primeiro pensamento é levar a justiça ao excluído. Porque dentro do panorama dos direitos humanos, sem dúvida, a primazia é o direito à liberdade. Para você ter liberdade, você precisa ter justiça. Para você ter segurança, você precisa ter justiça. E por que esta insegurança institucionalizada em São Paulo e no Brasil? Pela falta de justiça. E agora, ainda nesse assunto, desembargador, voltando ao GAGE, existe uma meta principal a ser atingida? Existe, que é de apoio ao judiciário. Apoiar o judiciário nessas medidas todas, que são todas elas construtivas, fazer lobbies positivos junto às autoridades judiciárias e autoridades políticas, como é o caso, por exemplo, o judiciário ele vive do governo de São Paulo. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é bastante sensível ao judiciário, mas, na verdade, os governantes de São Paulo, eles não estão bem a par do problema do judiciário. E o juiz, o desembargador, ele sempre teve uma história de vida assim, um pouco isolada. O juiz é um homem de gabinete. Em geral, ele não sai para discutir os seus problemas. E agora que a mentalidade está mudando um pouquinho. O ministro Peluso está dando esse exemplo. Ele vai à mídia, ele expõe as suas ideias, ele é corajoso, ele debate as teses. E está dando um exemplo de que o juiz precisa agora olhar para a sociedade e pedir o apoio da sociedade, já que as verbas são insuficientes. O que o executivo faz? O governo faz? O governo paga as contas do judiciário. Está certo? Está certo. Mas o governo não investe, Roberta. O que acontece é que cada governador... Fica difícil, desembargador, né? Hein? Aí fica difícil. Mas é claro, o que acontece é o seguinte, o governador atual, ele vai querer dar o valor para o judiciário que o ex-governador, o antecessor dele, dava. Mas não é assim, porque há uma dívida dentro do judiciário que vem sendo empurrada. E eles não entendem que é preciso aumentar a verba
para que o judiciário possa se desenvolver. O investimento é fundamental. É como você, por exemplo, você tem uma casa, com o tempo você precisa fazer uma reforma. Trocar uma coisa ou outra. Então não é bem manutenção, é uma reforma, é um investimento. Sim. Você precisa mudar de automóvel, são investimentos que nós temos que fazer. Agora imagine uma instituição enorme como é o Judiciário. Imagine um tribunal como o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do país, Roberta. Enorme. É de uma grandiosidade, de uma necessidade imperiosa. E a democracia precisa entender que não há democracia sem justiça. Se nós não abrirmos os olhos para defender a nossa democracia, ela pode até se tornar uma política dirigida. E aí já não é mais democracia, é até uma ditadura, é uma autocracia. Estaremos andando para trás. Exatamente. Então, a justiça é muito importante. Então, é preciso que o poder público, especialmente o poder executivo, o governador de São Paulo, ele olhe para o judiciário dando mais verbas. Nós temos aí uma PEC, e eu diria que é uma reivindicação unânime da OAB, da ASP, do IASP, do IASA, que nós vamos falar, todos, do Tribunal de Justiça e de todas as instituições classistas, de que o governo de São Paulo mude um pouquinho e atenda essa PEC, essa emenda constitucional da Constituição de São Paulo, que todos nós queremos, para deixar que as custas geradas pelo judiciário, ou seja, as demandas, que é o cumprimento do princípio dispositivo, que é o princípio basilar do direito, que é o cidadão levar através do advogado o processo, a justiça, e a justiça dá continuidade, vem depois o processo, o princípio do contraditório. Então, nesse princípio dispositivo, aquele que leva o processo, que leva a demanda ao judiciário, ele recolhe custas. Em geral, 1%, vamos falar assim, do valor da causa. Se este dinheiro ficasse no judiciário, mas não, Roberta, isso vai para o governador do estado de São Paulo. Nem esse dinheiro vocês conseguem nem arrecadar. Entra. O judiciário nem sabe onde está. Alguns estados, isto já ocorreu, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quem hoje vai para a Justiça do Rio, volta e diz: o que está havendo com São Paulo? Porque o Rio já está recebendo estas verbas e já está investindo. Mas por que aqui em São Paulo não? Porque que governador que quer abrir mão disso? Isso eu não sei o montante, mas fala-se 500 milhões, 1 bilhão, sei lá. É um dinheiro grande. É, muito grande. O governo de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, o executivo, obviamente, está querendo aquele dinheiro para metrô, para os investimentos prioritários da sociedade. Mas a justiça está ficando em segundo plano. A justiça está se deteriorando. A justiça está se afastando do excluído. Ainda estamos em tempo, né, desembargador? Estamos de em correr tempo. atrás. Então, um dos papéis do GAGE, que é uma força nova no campo do direito, esse apoio ao judiciário, entre as lutas variadas que nós já aceitamos e que estamos atuando, é essa, de que essas custas revertam em prol do judiciário, não para pagar a conta do judiciário, para investir. Sim. E isso os nossos governantes sabem, mas não estão regiamente informados disso. Ficam pensando que o judiciário tem muita despesa, que o judiciário tem muito isso, muito aquilo. Mas não é exatamente assim. Bom, desembargador, que fique aí o seu recado aos nossos governantes. Parabéns pelo GAGE, pela iniciativa. E o Contraponto agora faremos um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Hoje eu sou dono do meu tempo. Quando você é juiz, você não é dono do seu tempo, porque você fica exclusivamente para servir o judiciário. E por mais que você trabalhe, você tem 1000 processos, você limpa os 1000, passa a ter 2000.
Desembargador Américo Angélico, o senhor é presidente do IASA, Instituto dos Advogados de Santo Amaro. O que é exatamente o IASA? O IASA é uma força nova que vem se agregar às instituições classistas em São Paulo, vindo de Santo Amaro, que é essa região pujante, que já falamos, com uma história muito grande. E na verdade, é uma associação de direito privado, é uma ONG, uma associação já institucionalizada, já regularizada, que tem por objetivo agregar as autoridades judiciárias, contribuir com o judiciário, somar com a Ordem dos Advogados, que é uma instituição classista, que na verdade porta-voz da sociedade brasileira, e trabalhar, defender as prerrogativas dos advogados ao lado da OAB, desenvolver o aspecto cultural, cursos e tudo isso, e principalmente, novamente, reunir os advogados de Santo Amaro, que atualmente ficaram um pouco dispersos. Santo Amaro tinha uma associação dos advogados de Santo Amaro que desapareceu, extinta. E atualmente o IASA vem suprir esta lacuna. Agora, como cidadão, desembargador, que nota o senhor daria para a administração pública? Olha, Roberta, nós não podemos olhar a administração pública sob os governantes, sob as autoridades atuais. Porque quem foi eleito agora, ou quem inicia uma gestão agora, encontra um trabalho que já vem quase que de anos de história no nosso país, não é? Então, a administração ela vem seguindo esses passos, esses históricos, esses erros, essa falta de planejamento que sempre existiu no Brasil. Não é do seu tempo, mas na época de 70, 80, nós dizíamos que São Paulo teve um crescimento, um distúrbio glandular. Tal era o crescimento de São Paulo que não se podia planejar. Então, hoje falta estrutura em tudo, né? Estrutura exatamente o que aconteceu. Exatamente. Então, mas a sua nota, mas a minha ficaria nota, acima da média ou abaixo da média? Eu daria, assim, uma certa condição, um 7. Você está acima da média. Em virtude das anterioridades, dos antecedentes, né? Se eu fosse dar, assim, olhando a situação atual, daria menos de 5. Mas, em virtude da realidade, eu daria 7. uma nota 7. Então, estamos com 7. Perfeito. Falemos agora de assuntos globais, desembargador. O senhor aprovou a autorização pela Justiça da ortotanásia no país? Eu aprovei, sim, porque a Justiça, primeiro que a Justiça liberou. E eu, como ex-desembargador, como desembargador aposentado, ex não, porque desembargador é um título vitalício, né? Eu aprovei, sim, porque a realidade